Sexualidade é um termo amplamente abrangente que engloba inúmeros fatores e dificilmente se encaixa em uma definição única e absoluta. Está comigo nos estúdios do programa Saúde para Você para falar deste tema a psicóloga Eleonora Carvalho. É só um minutinho que voltamos já. Ok, já estamos de volta com o programa Saúde para Você. Agora sim, vamos conversar com a psicóloga Eleonora Carvalho sobre sexualidade. Olá, doutora, seja bem-vinda aí aos nossos estúdios do programa Saúde para Você. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eleonora, fala pra gente primeiro, sexo e sexualidade são a mesma coisa? Não, na verdade, na nossa cultura, a sexualidade ela fica muito vinculada a esse termo do sexo. Mas sexualidade é tudo que envolve prazer na vida do indivíduo, então é muito amplo. Qualquer coisa que nós fazemos durante a nossa rotina diária que nos traz prazer envolve a sexualidade. O sexo ele é um termo que está vinculado ao ato sexual, né? Então a sexualidade é muito mais ampla do que pensar no sexo em si. Agora, Leonora, quando que começa a sexualidade? Na verdade, assim, na psicologia, eu falo que a psicologia é muito bela, muito linda, estuda o comportamento humano. E na psicologia a gente tem a psicanálise, Freud, e ele trouxe uma revolução nessa questão, porque para Freud, a sexualidade, desde o momento que o bebê nasce, já existe alguma forma de insexualidade. Já que a sexualidade é o que envolve prazer, em cada fase da nossa vida, a gente vai ter características que são importantes e que vão estar vinculadas a isso. Então, quando o bebê nasce, o que é mais prazeroso para ele é o momento da amamentação. Então, esse momento está vinculado a uma característica da sexualidade. E a partir do momento que a criança vai se desenvolvendo, essa característica vai mudando, né? E vão tendo outros objetivos e outros prazeres envolvidos que vão estar relacionados à sexualidade. Na adolescência, quando surge a questão hormonal, do desenvolvimento hormonal, dos caracteres sexuais secundários, que aí a gente pensa numa questão que envolve a sexualidade voltada para o prazer envolvendo o outro. E aí envolve também uma característica desse despertar da sexualidade que a nossa cultura fala, mas voltada para uma questão desse interesse de um objeto externo que está no corpo do outro. E não termina, e não tem fim, né? E não tem fim, e é alguma coisa que envolve a nossa vida em todos os momentos, né? Agora, Leonora, fala pra gente, é possível viver a sexualidade livre dos preconceitos, né, dos medos e das falsas crenças? Na nossa cultura, nossa cultura é uma cultura machista, né? Por mais que a gente esteja no século XXI, que exista o lugar da mulher hoje muito respeitado, ainda existe uma repressão sexual vinculada à questão do sexo. Então, eu não sei se é possível completamente. Existe uma questão cultural, uma questão familiar, que é passada de pai para filho, de como que essa questão do sexo está presente. E ainda existe uma questão maior, que é uma questão religiosa, né? Que também envolve essa característica. Então, viver sem repressão nenhuma, eu não acredito que é possível, mas eu penso que é possível a gente viver cada vez mais de uma forma melhor, tentando viver a sexualidade, entendendo que é isso que envolve prazer em qualquer ato e que existe o sexo dentro dessa sexualidade, que também envolve prazer, que é importante para o ser humano, né? Mas sem repressão nenhuma, eu acredito que seja difícil. Essa questão da adaptação mesmo, né? Como você falou, a gente vive num mundo hoje muito machista, né? Para o homem isso é muito natural, né? O homem tem uma parceira, duas, o homem trai e está tudo certo, né? Normal. Agora, para a mulher isso é completamente diferente. O preconceito é muito maior, né? Eu costumo brincar, principalmente quando estou em sala de aula com os alunos, que para o homem, o pai brinca com o menino. Onde que está o piruzinho do meu filho? Onde que está o saco roxo? Porque eles gostam dessa característica da masculinidade.
Com a menina nunca é dito onde que está a pererequinha da minha menina. Então a repressão da menina, ela é maior até nesse momento da infância, do desenvolvimento, né? Ali é um lugar que não pode pegar, que é sujo, que é feio, que o papai do céu não gosta. Então as repressões, elas estão nesse momento e tem uma relação com a característica mesmo do menino e da menina. Para o homem, viver isso é mais aceito. Para a mulher é muito menos aceito. E a questão da adaptação também, né? Hoje, né, as coisas estão muito mais fáceis, né? Estão muito mais liberais, vamos dizer assim. Mas ainda tem uma cultura, ainda que acredita em uma forma diferente, né, da questão do sexo, né, da sexualidade. Essa adaptação, você acha, como que poderia ser isso, né? A adaptação, eu falo que cada geração ela vem trazendo mudanças, né? Ainda bem que as gerações, os adolescentes, eles são esses incendiários, porque o adulto vem tentando controlar o incêndio que o adolescente vem trazer, né? Mas essa adaptação, cada geração vem com essa mudança e os pais eles têm que adaptar, porque eles vieram de outras gerações. Aí vem o conflito de geração. Então, a educação passa por esse processo. O pai tem que tentar orientar o filho, ele tem que acompanhar um pouco o que o filho está vivendo na geração dele, mas ele também não pode deixar os valores dele completamente de lado e aceitar tudo que essa geração traz, né? Nós temos que acompanhar, mas tem que ter um embasamento também dos seus valores para que a gente possa passar, né? Então, essa adaptação existe. Eu penso que a gente está num momento, né, que tudo é permitido, apesar da mulher ainda ter um preconceito maior em relação à mulher. Mas esse processo de adaptação é importante, mas tem que ser contido também, né? Não pode ser tudo permitido, não pode ser muito permissivo. E isso é importante em relação à questão do sexo, que envolve essa mudança hoje, né, dessa permissividade. Acho que isso não é saudável também, né? É porque tem um choque, né, da questão da educação do pai, né, ou da mãe, naquilo que ela acredita, com a atualidade, né, e aquilo que o filho vai viver, né, com os outros amigos. Quer dizer, tem essa dificuldade mesmo do relacionamento. Essa dificuldade, acho que ela não vai deixar de existir nunca. Eu penso que ela é importante, porque senão não teriam limites nesses comportamentos, mas é necessário que também exista a mudança, né? Porque hoje a gente vê que a mulher ocupou um lugar na sociedade, né? Eu falo que a mulher queimou o sutiã, né? E a partir desse momento, dessa revolução ali na década de 70, da pílula anticoncepcional, viver o sexo para a mulher ficou menos repressão, né? O sexo, em geral, ficou menos, houveram menos repressões, mas ainda existe. E tem que existir um pouco, porque a gente vive em sociedade, porque existe uma questão cultural, porque existem os valores que nós acreditamos também, né? Então, eu penso que a mulher tem que viver melhor a questão da sexualidade, para ela viver melhor o sexo, para ela ter mais prazer nisso também, para viver menos reprimida, mas ao mesmo tempo também essa adaptação da geração, ela tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter os valores dos pais, os pais têm que acompanhar, porque os pais também que não acompanham, que não entendem, acaba tendo um distanciamento muito grande no vínculo com o filho, né? Ele tem que compreender o que está acontecendo, não necessariamente ele tem que aceitar, né? Mas compreender para ter esse equilíbrio nessa orientação que vai ser dada em relação a uma característica que envolve o ser humano como um todo, né? Que é a sexualidade, que dentro da sexualidade vai envolver a questão do sexo, das relações sexuais. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo e o Saúde para você. Volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a psicóloga Leonora Carvalho sobre sexualidade. Agora, Leonora, fala pra gente, como que deveria ser a educação sexual de uma pessoa? Isso é tão difícil, né? As escolas já tentaram colocar isso como uma grade curricular, era importante que até tivesse. Eu não sei como que está hoje,
mas é importante que exista. E em casa, principalmente. Acontece que os pais têm dificuldade em lidar com isso, né? Eu falo que a educação sexual, o interessante seria que os pais respondessem as perguntas e os questionamentos dos filhos da forma com que eles perguntam. Porque muitas vezes as crianças perguntam e os pais não conseguem falar realmente o que é importante de ser dito. E às vezes criam histórias ou às vezes até deixam sem respostas. O interessante era que esse processo da educação sexual, a partir do momento que a criança questionasse, os pais respondessem da forma que é realmente. Porque a criança fica satisfeita e muitas vezes ela não vai trazer outros questionamentos. Só que os pais se incomodam em lidar com isso. E às vezes por essa repressão sexual que a gente vive, né? E aí vem as dificuldades. Existem muitos livros infantis que são interessantes para que os pais se orientem. Então é importante que busque às vezes essa literatura para saber como fazer esse movimento, porque deixar sem resposta é o pior. E muitas vezes eles trazem fantasias que também não são interessantes. O interessante era que respondesse realmente o que é, né? O que é esperma? A esperma é um líquido que o menino, ele vai a partir de tantos anos liberar do pênis. Mas a criança muitas vezes fica satisfeita com essas respostas. Então é interessante que esse processo da educação sexual existisse em casa e que os pais não tivessem a dificuldade em lidar com isso, o que não é a nossa realidade, né? Muitas famílias conseguem, mas muitas ainda têm muita dificuldade. Então, Leonora, você acredita que às vezes na busca, né, quando o pai não dá essa resposta completa, nessa busca, né, por uma resposta que satisfaça, essa pessoa, a criança, o adolescente, pode, às vezes, achar um complicador? É um complicador, porque antigamente, nas gerações anteriores, a gente não tinha internet com essa facilidade que a gente tem hoje de buscar as informações. As crianças hoje elas têm acesso à internet muito cedo, né? Então elas são alfabetizadas, elas vão com 6, às vezes até antes, 6 anos, elas já digitam e têm algumas informações. E antigamente não tinha muitas vezes isso, ia buscar com os colegas, né, com os amigos, e as informações muito distorcidas. Hoje a gente tem um complicador, porque às vezes os pais respondem coisas que não satisfazem a criança vai buscar a informação e às vezes buscam e acessam até coisas que não deviam para a idade, né? Então a resposta tem que ser dada, lógico que de acordo com a idade, mas tem que ser dita claramente, né? Tem que ser dito o que é real, mas é difícil, para muitas gerações isso é difícil ainda, para muitos pais, dependendo de como que foi a educação dos pais, isso reflete na educação dos filhos, né? Alguns têm uma facilidade maior, alguns ficam muito incomodados, né? Então tem muitas literaturas que poderiam ser importantes dos pais lerem para poder orientar os filhos, ou lerem junto com os filhos. Mas eu acho que seria interessante esperar que os filhos perguntassem, porque os questionamentos sempre vêm, né? Nem se for relacionado a como que eu fui parar na sua barriga, né? Com a mãe, como que eu nasci. Então os questionamentos, eles surgem. Agora, Leonora, você acredita que para o menino é diferente da menina também nessa educação sexual? Eu acredito que sim, né? Como eu disse anteriormente, para o menino os pais têm mais facilidade em dizer sobre sexo, sobre o corpo, né? Porque o menino também tem uma questão que o órgão genital do menino, do homem, é um órgão externo, então é mais fácil ser manipulado. Da menina é um órgão interno, que às vezes é difícil de ter contato, a menina muitas vezes não pega no órgão genital, o órgão, né? E o menino tem esse acesso muito mais fácil. Então é diferente, o menino fica com o piruzinho duro pequenininho, né? Às vezes aí os pais dizem, vai fazer xixi que o piruzinho tá duro. Então tem as diferenças com certeza e isso vai estar presente sempre, né? A gente tem que entender que é diferente de um filho para o outro, é diferente do menino para a menina, mas os meninos ainda têm menos repressão, sim. Agora, Leonora, como é que você vê o papel da mídia nesse contexto, né? Principalmente porque hoje, né, o sexo começando cada vez mais cedo na vida das pessoas. O sexo hoje, realmente o sexo começa muito cedo.
a mídia hoje, eu falo que a nossa mídia vai vender uma caixa de bombom, tem que colocar uma pessoa, né, sensual, envolvendo uma questão da sensualidade, as músicas sempre muito sensuais, né? Então, essa questão é muito valorizada, né? E o acesso a isso é fácil, né? Porque na televisão está o tempo todo falando sobre isso, o tempo todo tem ali a mulher sendo exposta, o homem sendo exposto, e aí pode ser que estimule mais um interesse, né? Acho que isso pode estar presente. O sexo começa muito cedo hoje, sim, mas eu não sei se dizer também se em gerações anteriores começava mais tarde. Eu acho que depende muito do envolvimento familiar, desse processo, a base da família, de como que a família dá uma estrutura para essa criança, né, em relação ao afeto, à informação sobre a sexualidade, sobre o sexo. Então, a mídia tem um papel importante, né, na vida como um todo e no sexo também, com certeza. Agora, quais as consequências que, né, estão sujeitas a uma pessoa que não teve, às vezes, uma boa educação sexual? É muito difícil a gente prever, né? Porque se a gente for olhar todas as gerações, muitas famílias não deram educação sexual para os filhos, não tiveram como responder, não tiveram condições de responder. Mas eu penso que para a mulher, uma questão mesmo realmente da repressão, de achar que aquilo é errado, de ter dificuldade de se entregar numa relação sexual por se sentir culpada, né? A mulher, ela carrega uma culpa sempre a mulher tem exigências, né, de ser mulher, de ser mãe, de ser dona de casa, de ser profissional, e são exigências pesadas, e aí a culpa está presente, e vem a culpa em relação ao sexo também, de pensar se é certo, se é errado. Como eu disse, vem uma questão religiosa também que envolve essa característica. Então, a educação sexual, ela vai ser importante. Eu estava lendo há pouco tempo um artigo dizendo que 60% das mulheres, elas não têm prazer na relação sexual. E eu fiquei assustada, porque eu imaginava que o número era grande, mas 60% é um número muito alto, muito alto. Mas vem justamente dessas repressões, dessa dificuldade da mulher lidar com essa questão do sexo, de como veio essa questão da educação, de como vem a repressão, a visão de mundo, do sexo, da sexualidade, do prazer, da culpa. Então, a educação sexual, ela pode ser, uma falha nela pode ser uma importância muito grande na vida dessa mulher, nesse prazer, porque o sexo não deveria ser visto como uma coisa que não é permitida, que é pecado, que é feio, né? É alguma coisa que é importante para a mulher, é importante você conhecer seu corpo, é importante você viver. Para o homem também é importante ele ter uma vida sexual saudável, vai influenciar numa situação de bem-estar, né? Ok. Tem muito mais pergunta, Leonora, tem muito mais dúvidas a respeito, né, do tema, mas infelizmente nosso tempo esgotou. Eu agradeço aí a sua participação no nosso programa hoje. É um prazer estar aqui, Marina. Ok, tá então mais uma dica do programa Saúde para você. Até o próximo programa.